Eu não sei se ele iria para Moscou. Talvez fosse. Iria para Moscou? É difícil e perigoso. Há muitos drones ucranianos lá. Ele não quer ser dono de um lugar. Veja, anos atrás, um jovem político da oposição russa chamado Boris Nemtsov deu uma entrevista prevendo exatamente como o governo de Vladimir Putin terminaria. Ele disse que Putin manteria a máquina do medo ativa até ela parar. Quando isso acontecesse, o colapso viria de várias direções ao mesmo tempo. De cidadãos comuns que deixaram de ter medo, de fracassos na linha de frente que o Kremlin não conseguiria mais esconder. E, é claro, da elite se voltando silenciosamente contra o homem que prometeu protegê-los. Adivinha só? Nemtsov foi assassinado menos de um ano depois daquela entrevista. Ele foi morto por prever a queda de Putin. E nesta semana, anos depois, anos após aquela entrevista, tudo o que ele previu, bem, parece estar acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, agora temos cidadãos russos pedindo execuções de autoridades russas, como Stalin costumava fazer. Temos oligarcas russos que realmente se beneficiaram exatamente desta guerra. Agora, eles estão se voltando contra Putin. Neste vídeo, explico por que russos agora pedem publicamente execuções de suas próprias autoridades. O que o colapso pessoal completamente humilhante de um governador nos diz sobre a crise de combustível? E, claro, por que agentes do FSB estão discretamente deixando que oligarcas russos e propagandistas critiquem publicamente Vladimir Putin? Isso nos mostra o que está por vir no futuro. E não é nada bom para Putin. Vamos começar com a previsão de Nemtsov se manifestou esta semana, porque russos comuns agora estão exigindo em público, com seus rostos na câmera, dizendo que as autoridades russas que estão prejudicando o país deveriam ser fuzilados como Stalin costumava fazer. Acho que Putin está reconstruindo a União Soviética. Ouça atentamente o que ele diz. Sinto pena do nosso povo. Dirigindo pela cidade, vejo filas enormes em todos os lugares, se estendendo por quilômetros. Às vezes as pessoas ficam na fila por até 6 horas. Naquela noite saí às 2 horas, e às 3h30 meu amigo e eu abastecemos o carro dele. Já eram 4h30. Dormimos 2h30 em casa e voltamos ao trabalho. Graças a esses demônios que não amam seu povo e roubam seu povo, dá vontade de, como na época do Stalin, simplesmente atirar neles contra a parede. Como você pode forçar o seu próprio povo? Essas pessoas não poderiam usar esse tempo com felicidade e saúde, entende? Eles têm tantos planos para a família, para as férias, e ficam nessas filas nesses postos de gasolina. E aí, às vezes, avisam a última pessoa depois que ela ficou 3, 4 horas na fila. Dizem que acabou a gasolina. Você consegue imaginar como ele se sente? Quem você pensa que é? É humano? Agora, há apenas alguns anos, antes dessa guerra começar, dessa invasão em grande escala, Alexei Navalny já estaria morto por dizer uma fração do que esse cara disse publicamente. Ele só estava concorrendo contra Vladimir Putin. Ele queria, você sabe, se tornar presidente, tornar a Rússia melhor. E por isso ele morreu em um gulag, envenenado por agentes da FSB. Agora, cidadãos russos pedem publicamente pelotões de fuzilamento. Claro, é importante lembrar que isso não ocorre porque os russos de repente ficaram corajosos. Isso está acontecendo porque a máquina do medo que Vladimir Putin construiu não está funcionando exatamente como costumava. Existe um motivo pelo qual os cidadãos russos estão fazendo isso agora. O motivo está ligado à crise de combustível que quase todas as províncias da Rússia enfrentam atualmente. Veja este relatório. A Rússia está atualmente enfrentando preços da gasolina em torno de 300 rublos por litro. Isso equivale a aproximadamente 15 dólares por galão, em um país com a segunda maior reserva comprovada de petróleo do mundo. Agora, para colocar isso em contexto, tenho certeza de que alguns de vocês já ouviram falar que a Europa tem impostos muito altos sobre combustíveis. E é por isso que os europeus pagam um preço muito alto pela gasolina. Mesmo assim, pagam cerca de 8 a 9 dólares por galão. No Texas, pagamos de 3 a 4 dólares por galão, mesmo após a alta dos preços com a guerra no Irã. Na Rússia, pagam 15 dólares por galão. Isso se conseguirem sequer encontrar gasolina. E sabe o que o Kremlin faz enquanto os russos sofrem? Veja só, as autoridades russas informaram que deixarão de divulgar semanalmente os preços da gasolina, seguindo o tradicional método do Partido Comunista Chinês, frequentemente usado na China. Sempre que você não gosta dos dados, não resolve o problema, apenas apaga os números de uma vez.
É exatamente isso que o Kremlin está fazendo. Infelizmente, é difícil esconder um problema desses. Veja como estão as ruas russas, especialmente onde ficam os postos de gasolina. E como se já não bastasse, os russos culpam diretamente Vladimir Putin. Não sei se ouviram a música do vídeo, mas ela se chama Vladimir Putin, Muro Abaixo. E é isso que os russos estão tocando quando ficam presos em uma fila no posto de gasolina, tentando abastecer. Na verdade, às vezes eles ficam presos por dias. Relatos indicam que pessoas ficam até 5 dias na fila e, mesmo assim, não conseguem o que queriam. Agora, por causa disso, tivemos uma das histórias mais engraçadas que já ouvi sobre um político na Rússia. Veja só. O governador da região russa de Volgogrado dizia aos russos: "Pessoal, não há crise de combustível. Só não estoquem combustível, porque vocês é que estão causando o problema, não é falta de oferta." Ele basicamente estava dizendo que as pessoas estão pegando mais do que precisam, e é por isso que há escassez. E adivinha só? Enquanto ele mentia para o público, ficou parado na estrada porque seu carro ficou sem combustível. Acho que agora ele percebe que existe uma crise de combustível. Imagine se até um governador não consegue gasolina para o próprio carro. O quanto os cidadãos russos devem estar sofrendo. No próximo vídeo, uma mulher russa tem um colapso emocional diante das câmeras, dizendo que enfrenta mais do que apenas a crise de combustível. O negócio dela não é mais lucrativo por causa da inflação. Ela não consegue entrar em contato com ninguém agora que está presa na fila, porque não há internet. Não existe. Acho que devo ser específico quando falo sobre internet. Não há internet móvel na Rússia porque Putin tem medo dos drones ucranianos. E além de tudo isso, é claro, a guerra agora está chegando em casa. Dê uma olhada neste vídeo. Eu simplesmente adormeci. Eu estou simplesmente em choque. Uma funcionária do posto de gasolina acabou de passar por todos os carros na fila, dizendo que não vai ter gasolina hoje. Eles disseram que não tem gasolina hoje. Nós vivemos no século XXI, a era da tecnologia. Estamos sem serviço. Eu nem consigo fazer uma ligação urgente para o meu marido. Não consigo administrar meu negócio direito. Estamos tendo prejuízos. Nós literalmente não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos abastecer nossos carros. Nem tenho combustível para ir para casa. Loucura. É exatamente por isso que os propagandistas russos que comemoraram essa guerra quando começou, agora estão implorando por ajuda. Eles estão implorando por misericórdia aos ucranianos. Dá uma olhada. Este é um canal do Telegram de um correspondente russo sobre a guerra. Ele diz que a refinaria de Omsk explodiu e não haverá gasolina disponível. Ucranianos, por favor, já chega! Afinal, somos povos irmãos, parem de nos atacar. E aí temos uma postagem parecida, outra que está viralizando. Dá uma olhada. Temos outro cidadão russo, não é um propagandista, andando por aí basicamente falando que eles não têm chave nem há 3 dias. Eles também estão sem combustível há 5 dias. Essa é a história que eu estava falando, onde as pessoas ficaram presas na fila do posto de gasolina por 5 dias e ainda não conseguiram abastecer. Nesse ponto, eu simplesmente desistiria do meu carro. Mas, de novo, a gente não sabe toda a situação. Talvez eles precisem do carro para o trabalho, ou algo assim. Se eu tiver que perder tanto tempo, não abasteço mais. Agora, tudo isso nos leva ao ponto importante de que os cidadãos russos, pessoas comuns, ou acho que até as elites em Moscou, estão começando a perceber que o governo realmente não está preparado para cuidar da sociedade de forma alguma. Isso nos leva à segunda previsão que mencionamos no início do vídeo, onde as pessoas vão perceber o quão ruim o governo de Putin realmente foi. E então, elas vão se voltar contra o próprio líder. Veja esse trecho em que uma mulher russa diz querer apenas uma vida tranquila e não entende por que drones ucranianos estão indo a Moscou e a acordando. Basicamente, essa é a maior reclamação dela, que ela não consegue dormir o suficiente. Veja só. Drones estavam voando no céu desde as 4h30 da manhã. Eu acordei por volta das 6h50. E a primeira coisa que minha mãe me disse foi: tem drones voando sobre nós. Precisamos fazer alguma coisa. Eu nunca pensei que gravaria um vídeo sobre esse assunto. Mesmo assim, acho que vou gravar. Eu não quero adicionar mais drama ou me fazer de vítima. Eu sei que várias centenas de milhares de pessoas na Rússia estão atualmente em uma situação parecida. Posso confirmar que hoje eles estão atacando especificamente vários distritos, um dos quais eu moro. Lyubertsy,
Gilberti, Kotelnik. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo agora do lado de fora da minha janela. Drones atingiram prédios residenciais próximos, incluindo o mercado Sodofood, a White Dasha e vários outros locais, causando fumaça. Sinto ansiedade pela primeira vez e não sei como lidar. Eu realmente não me assusto com muitas coisas na vida, mas hoje eu fiquei com medo. O que mais me assusta é o fato de que ninguém avisou ninguém. Nenhuma mensagem foi enviada, nenhuma sirene tocou e ninguém foi evacuado. Tudo simplesmente continua como antes. Teoricamente, você poderia simplesmente acordar com um drone entrando na sua casa. Ou talvez nem acordar. Claro, não vamos nos aprofundar em toda a situação, mas eu entendo o quanto as pessoas estão exaustas com tudo isso. O tipo de vida em que você tem medo de ser morta por um míssil não é normal. Não há informações sobre para onde evacuar ou para onde correr. Se devemos ou não sair de casa. Ninguém está avisando ninguém sobre nada. Já são 10 da manhã e as explosões ainda continuam. Ou são drones entrando ou explosões de algo já em chamas, pois uma refinaria de petróleo era alvo. Pais com filhos estão correndo para as escadas, sem saber para onde ir. Enquanto as notícias falam sobre problemas na Alemanha, você só começa a entender a dimensão de uma tragédia quando ela acontece com você. Hoje, eu estava apenas sentada e minhas mãos estavam tremendo. Senti uma ansiedade irreal como nunca antes, pois nunca passei por isso. Sinceramente, é muito ferrado. Não sei o que fazer agora e não entendo por que o governo não age. A internet não funciona e não há VPN, o que complica. Não podemos dizer que há uma guerra no território do nosso país, mas ao mesmo tempo, civis estão morrendo. Sinceramente, Nós realmente não entendemos como devemos nos proteger em uma situação como essa. Eu realmente não entendo o que fazer ou para onde correr. Ele, o governador da região de Moscou, escreve sobre danos menores. Bem, o que está realmente acontecendo é o que estamos vendo. O número de vítimas é desconhecido por todos. Se algum país pensa que queremos prejudicar alguém, acredite. Somos pessoas como vocês, seja na Ucrânia, na Rússia ou em qualquer outro lugar. Nós só queremos viver em paz. Não queremos guerras nem mortes. Nunca desejamos isso. Não temos permissão para fazer vídeos como este, ou na verdade qualquer vídeo, e publicá-los. Depois expliquem aos civis como sobreviver em situações como esta, para onde ir e como se manter seguro. E também, como evitar acabar numa situação dessas. Não buscamos essas informações online ou em redes sociais proibidas. Não sabíamos o que fazer ao acordar às 5h com drones vindo em direção à casa. Talvez tudo fosse mais fácil se soubéssemos. agora, é aqui que eu quero fazer um comentário à parte, porque muitas pessoas, especialmente aquelas que apoiam a Ucrânia, sempre dizem que o povo russo deveria direcionar sua raiva ao Putin, porque eles simplesmente não se levantam e derrubam o governo. Entendo esse argumento, principalmente se você tem familiares na Ucrânia sofrendo por causa da guerra iniciada por Putin. Mas eu também entendo a posição em que muitos russos se encontram, especialmente aqueles que são contra a guerra. Não é fácil se levantar contra um governo e derrubá-lo. Na verdade, nós acabamos de ver o que aconteceu no Irã no começo deste ano. 30, 40 mil pessoas foram massacradas em apenas 2 dias, porque as pessoas no poder não estavam dispostas a abrir mão do poder. E você pode facilmente argumentar que Putin é exatamente o mesmo tipo de líder que responderia da mesma forma que os líderes iranianos responderam no Irã no começo deste ano. Ele não se importa com quantos russos morram, desde que permaneça no poder. Mas o que seria ainda mais perigoso para o governo de Putin do que o povo russo perceber seu fracasso? Oligarcas russos estão se manifestando contra ele, e isso já começa a acontecer. A resistência vem de oligarcas que se beneficiaram da guerra. Donos de fábricas que produzem armas para o exército russo agora estão se manifestando. Veja um exemplo. Bilionários que prosperaram sob Putin estão ficando nervosos. Andrei Melnikenko, maior industrialista da Rússia, afirma que a guerra destrói a economia russa. E se nada mudar, o país pode acabar quebrado, isolado ou sendo controlado pela China. Melnikenko não é alguém que faz oposição a Putin. Ele é um insider com fábricas que sustentam a economia de guerra. Como outros oligarcas, viveu sob Putin. Ganhe dinheiro, mas fique fora da política. Agora, ele se manifesta, revelando o que ocorre na elite das elites. Eles não são nem 1%, mas sim o 1% do 1% na Rússia. A guerra na Ucrânia já impacta a Rússia, com ataques à infraestrutura de energia causando filas e brigas nos postos de gasolina. Drones ucranianos isolam a Crimeia. O alistamento militar obrigatório gera ressentimento. Reclamações de influenciadores sobre a guerra viralizam. Moloshenko alerta para cenários perigosos para a Rússia. Colapso em anarquia com senhores da guerra disputando recursos e armas nucleares. Dominação pela China, com a Rússia como fornecedora de matérias-primas e zona tampão contra os Estados Unidos, ou vida na periferia pobre da Europa.
No último cenário de Moloshenko, a Rússia se volta para dentro, como a Coreia do Norte, tornando-se uma fortaleza fechada e sitiada, carente de crescimento e capital. Pessoas do Kremlin estariam discutindo isso, mas a Rússia continuaria em guerra permanente contra o mundo. Moloshenko não diz que Putin deve ser removido, mas a mudança que ele deseja equivaleria ao fim do governo de um só homem. Ele quer que a Rússia seja previsível para o mundo exterior e conquiste seu povo sem coerção. Mas ele não fala de democracia. Vale lembrar que não é o primeiro oligarca a se opor à guerra. Vários outros já fizeram isso, e alguns perderam tudo na Rússia. Mas o que é único aqui é que ele é o primeiro oligarca que está se beneficiando da guerra. Ou melhor, que se beneficiou da guerra. Duvido que ele siga recebendo contratos militares após essa entrevista. Mas ele se beneficiou muito, ou melhor, anteriormente, dessa guerra nos últimos 4 anos. E agora está se manifestando contra o rumo que essa guerra está tomando e como será o futuro da Rússia. Agora, o que é ainda mais interessante do que isso é o fato de que o FSB não está fazendo nada durante tudo isso. As críticas estão vindo de várias direções diferentes contra Putin e contra o Kremlin. E o FSB, uma organização que o Putin basicamente construiu do zero. Ele era um oficial da KGB. A KGB se transformou no FSB. Há muitos argumentos de que Putin nunca realmente saiu da KGB. E agora essa mesma organização não está realmente fazendo seu trabalho. E as pessoas estão começando a perceber. Dê uma olhada neste relatório. Cada vez mais há acusações sem precedentes contra Putin na Rússia, desde ex-propagandistas como Remuslov até membros da oligarquia como Melchenko, além de um editorial em uma revista de inteligência ridicularizando seu recente discurso em Valdai. Embora esses possam ser desabafos orgânicos e descoordenados de frustração, a repressão branda ou inexistente contra esse tipo de franqueza indica que o FSB está tolerando isso, o que levanta a questão de quanto tempo resta. Mas a pergunta pode ser feita nos dois sentidos. O FSB vai reprimir no futuro se, você sabe, as críticas ultrapassarem algum ponto que seja considerado uma linha vermelha pelo FSB? Talvez o FSB esteja deixando isso passar até Putin sair do poder, ou algo semelhante. Não sabemos, mas o que ocorre é sem precedentes. Agora, é aqui que eu quero mostrar para vocês a previsão que o líder da oposição a Putin fez há cerca de 10 anos. Na verdade, mais de 10 anos atrás. Após a anexação da Crimeia, Boris Nemtsov, que foi contra Putin por muito tempo. Na verdade, lá nos anos 90, ele era uma das poucas pessoas consideradas como possível sucessor de Yeltsin. Isso foi antes de Putin surgir e ascender rapidamente. Sua trajetória de São Petersburgo a presidente em Moscou levou cerca de 2 anos. Ele atingiu rapidamente o cargo mais alto. Antes dele, outros também desejavam essa posição, e Nemtsov era um dos principais concorrentes. Bem, depois de Putin, a vida dele não foi boa, porque Putin não lida bem com concorrência. Mas foi assim que Nemtsov previu que o fim de Putin chegaria. Ouça só. Como será o fim de Putin? Acho que ele vai se degradar e cair na senilidade. Acredito que ele vai se tornar ainda mais cruel e ainda mais imoral. O fato é que as pessoas não melhoram com a idade. Elas só pioram, e seus traços negativos aparecem cada vez mais intensos. Com grande poder, todos esses processos de degradação acabam sendo acelerados. Só o povo russo pode detê-lo. Quando o povo russo perceber que está sendo governado por esse tipo de pessoa, um russófobo que está mergulhando o país no auto-isolamento, mergulhando-o em crise e em conflito com todos os seus vizinhos. Quando o povo russo entender isso completamente, certamente dará uma resposta adequada. E Putin, essencialmente, desaparecerá. Agora, é exatamente isso que está acontecendo neste momento. E, na verdade, alguns vídeos que estão saindo das redes sociais russas são realmente chocantes, onde as pessoas estão falando abertamente sobre como a situação na Rússia só vai continuar piorando. Algumas pessoas comuns na Rússia esperam que a guerra acabe em breve, após a Ucrânia demonstrar capacidade de atingir o interior da Rússia. Isso significa que eles podem voltar ao normal em breve. Esse é um pensamento comum na Rússia. Mas agora, há pessoas argumentando contra isso, dizendo que, olha, não importa o quão ruim a vida fique em Moscou, São Petersburgo ou talvez até em outras regiões, porque Putin nunca vai acabar com essa guerra. Não importa o quanto o povo russo comum sofra, Putin vai continuar com isso até conseguir o que quer. Agora, é claro, isso não significa que eles estejam pedindo a derrubada de Putin.
Mas os trechos basicamente dizem que, olha, se vocês querem uma vida melhor, tudo o que precisam fazer é cuidar do Putin. Ouçam, prestem muita atenção ao que essa mulher está dizendo. Você precisa entender. Você deve entender isso muito claramente. Livre-se de todas as ilusões de que isso vai acabar em breve. Não vai acabar. Vai continuar, vai se expandir, vai piorar e vai escalar. E até o exato momento em que a guerra acabar, até o exato momento em que Putin retirar suas tropas da Ucrânia, de toda a Ucrânia, incluindo a Crimeia, nada disso vai acabar. Vai continuar. Seus filhos não estarão seguros. E isso vai continuar durante todo esse tempo. E Putin não vai acabar com a guerra. Porque não é do interesse de Putin acabar com a guerra. Se Putin acabar com a guerra, isso significa que ele terá que lidar com todos os problemas que surgiram por causa da guerra dele. Eles vão procurá-lo com perguntas. Eles vão procurá-lo com problemas. Eles vão exigir soluções dele. Quando, em 26 anos, seus problemas realmente foram resolvidos. Fomos criadas e moldadas assim. Agora somos incrivelmente independentes, mas não podemos contar com ninguém. Por que acha que pode esperar algo agora? Que seus problemas vão ser resolvidos agora? Que vão proteger você agora? Quando foi que alguém realmente se importou com os seus problemas? De onde surgem essas ilusões de que tudo vai se resolver? Você realmente acredita que pode simplesmente esperar isso passar? Você realmente acredita que eles vão chegar a um acordo lá? Resolver as coisas? E sua vida vai voltar ao normal? Você cresceu e vive neste país. Sabe como tudo funciona. De onde você está tirando essas ideias? Vai piorar. Vai piorar a cada dia. Vai piorar a cada semana, a cada mês, a cada ano. E isso vai se arrastar e se arrastar e se arrastar até o momento em que ele sair do poder. Olha, PRF, eu não sei. Democrata, liberal, de direita. Eu não dou a mínima. Não importa. Absolutamente. A vida de todos. Todos, sem exceção, na Rússia, estão atualmente sob ameaça. Se você continuar negando esse fato, se continuar escrevendo, falando e afirmando que tudo isso são forças externas contra as quais o nosso governo supostamente está lutando, então eu tenho uma má notícia para você. Você é um idiota, covarde ou vendido. Não há outra opção. Se a vida de um russo realmente tem algum valor para você, você precisa ser contra o que está acontecendo com todo o seu ser. Um defensor de um cessar-fogo, do fim desta guerra e da retirada das tropas russas do território da Ucrânia, de toda a Ucrânia, sem exceção. E como se tudo isso já não fosse ruim o bastante, nem mesmo na linha de frente, Putin está recebendo boas notícias. Veja só. Recentemente, só nesta semana, as forças ucranianas libertaram a vila de Novokuznetsk, na região de Donetsk. Donetsk é justamente a região que Putin exige da Ucrânia. Ele está dizendo que, olha, se os ucranianos simplesmente entregarem esse pedaço de território para a Rússia, todo o Donbass, então ele vai parar essa guerra. Ele aceitará o cessar-fogo e todos poderão voltar a ter uma vida tranquila. Mas, infelizmente, Putin não tem influência para exigir algo assim, porque as forças russas estão mesmo sendo repelidas na linha de frente. E ele pode nem saber disso. Veja o que ocorreu há cerca de 2 semanas. Putin fez um grande discurso dizendo que capturaram outra vila na Ucrânia e que o exército estava avançando, mas isso não era verdade. Em 4 de julho, Putin participou de uma grande conferência, possivelmente uma reunião militar pública. Nesses eventos, ele costuma usar uniforme militar, apesar de nunca ter integrado as Forças Armadas Russas. Ele integrou a KGB, que pode ou não ser considerada Forças Armadas, mas nunca foi soldado nem veterano. Mesmo assim, gosta de se vestir como tal. Na reunião, ele pediu aos comandantes militares uma atualização, informando que as forças russas tomaram Konetsko. Vocês podem ver o nome na tela. Eu vou mostrar o mapa para vocês. Tenho certeza de que não estou pronunciando corretamente. Mas, infelizmente, isso não era verdade. Não só ucranianos, mas também propagandistas russos contestaram a veracidade dessa notícia. Isso já tinha ocorrido em outubro passado, quando Putin falou sobre Kupiansk. Ele disse que as forças russas tomaram Kupiansk. Então, fiquem tranquilos. Aliás, jornalistas estrangeiros podem vir ver as forças russas em Kupiansk. Haverá um cessar-fogo de 6 horas. Ninguém realmente aceitou essa oferta, mas isso causou muita reação negativa na Rússia. Porque os propagandistas de guerra sabiam que Kupiansk não estava sob controle russo. Por que Putin afirma publicamente que está sob controle russo? Como vocês sabem, a Rússia costuma nunca culpar o czar, mas sim as pessoas ao redor dele. Então,
Todas as pessoas na indústria de propaganda de guerra russa, ou todas as pessoas que fazem parte dessa indústria, começaram a culpar Gerasimov, que é o chefe das Forças Armadas Russas. Eles não culparam Putin. Disseram que Gerasimov passava informações erradas para Putin. Adivinha só? Eu acho que a mesma coisa aconteceu de novo, porque Putin está dizendo que essa vila está sob controle russo, quando na realidade não estava. O melhor é a resposta de Zelensky. Veja como ele respondeu. Zelensky diz que se Putin acha que essa vila está sob controle russo, por que não vai até lá para discutir a paz e acabar com a guerra? Essa vila que está sob controle russo. E adivinha, Putin, na verdade, não aceitou essa proposta. O Kremlin respondeu a Zelensky, afirmando que ele pode ir a Moscou negociar a paz, se quiser. E acho que vocês já sabem a resposta para isso, se Zelensky vai ou não a Moscou, porque foi assim que abrimos este vídeo. Ainda assim, isso mostra como a Rússia está se saindo nesta guerra. Para finalizar, temos um trecho exclusivo do vídeo para membros, onde Chuck Farr explica o que ocorre nas linhas de frente. O vídeo completo é só para membros. Então, se você é alguém que tem interesse em assistir ao conteúdo completo e a todo outro conteúdo que temos para nossos membros, você pode se tornar um membro agora mesmo clicando no botão Seja Membro aqui embaixo ou acessando basicsinsider.com. Seu apoio realmente nos ajuda muito, torna possível que continuemos fazendo coberturas como esta. Então, obrigado a todos por se juntarem. E obrigado a todos que clicaram em curtir e se inscreveram aqui embaixo. Agora, aqui está a prévia. Dê uma olhada. Esta é a última batalha de tanques. Depois iremos comentar as notícias de ontem. Sim, então aqui temos... Acredito que este é um vídeo de um único tanque Leopard enfrentando 2 colunas de veículos blindados russos. Agora, esse cara vai fazer algo muito inteligente no início do vídeo aqui. Ele tem a escolha entre os 3 primeiros alvos aqui. Ele vai esperar até que um alvo bloqueie a única rota de saída e então ele o elimina. Então, bem ali, ele bloqueou a única outra estrada em direção a ele. Então ele canalizou todos os outros veículos, agora todos têm que vir direto até ele. Então, ali, ele errou o tiro. Ok, ele não errou na segunda vez. Então agora esse cara tá virando e tá colocando a blindagem dele de lado. A melhor proteção da blindagem dele é de frente. Agora ele virou um lado vulnerável para o adversário e bang, foi atingido. Então olha o que eu disse sobre esses caras estarem sendo afunilados. Agora não tem saída, não tem lugar para eles darem a volta. Então, de novo, já falamos sobre isso antes. Isso é cruzar o T. Na letra T, esses caras são a barra vertical. A barra horizontal é ocupada pelo Leopard. Então, tudo que ele precisa fazer, ele nem precisa mover muito a arma dele. Só mudar a elevação. Ele vai destruir o primeiro tanque. Depois, destruiu o terceiro, quarto e quinto. E enquanto os outros fogem, ele vai atirar neles por trás. Ok, ali o propelente está pegando fogo. Viu aqueles jatos de fogo saindo das escotilhas? Sim. Esse é o propelente queimando dentro da torre. Ok, aí está o nosso Leopard. Ok, ele está avançando, atirando e se movendo rapidamente. Veja, ele está mudando de posição constantemente. Agora ele está enfrentando esses caras em uma rua paralela. Sim, isso é, você sabe, um excelente uso desse tanque. E de novo, você sabe, você não quer lutar com um tanque só contra uma coluna inimiga que está vindo, certo? Isso exige habilidade, treinamento e muita coragem, certo? E não tem mais ninguém dando cobertura para ele. Ele está, olha, isso é épico. Isso é um manejo incrível dessa arma. Ótima coordenação da equipe dele, ótima coordenação com os drones que não só filmaram tudo, mas depois ainda lançaram munição pesada para colocar no YouTube. Por fim, como funcionam as novas autorizações para o uso de mísseis e como isso impacta a guerra? Sim. Ataque ele. Sim.
Então, os ATACMS têm um alcance melhor do que você vai encontrar na Wikipédia, mas vamos apenas dizer que é 300 quilômetros por enquanto. Os ATACMS ainda são bem escassos. Eles não têm muitos. Eles são um armamento muito importante para a Ucrânia. A maior parte dos ATACMS da Ucrânia tem munição de fragmentação. O que eles realmente precisam em grande quantidade para atingir alvos como a Ponte da Crimeia, e aliás, alvos na Crimeia, que já foram atingidos por ATACMS no passado, eles precisam do que é chamado de ogiva unitária. Isso significa que, em vez de conter várias munições de fragmentação, eles precisam de uma ogiva grande. Agora, o ATACMS, na verdade, entrega exatamente a mesma ogiva que o míssil de ataque naval Tomahawk. Aqui está a boa notícia para a Ucrânia. Criar uma ogiva unitária é muito mais fácil do que criar uma ogiva com munições de fragmentação. Então, em pouco tempo, eles podem colocar essas ogivas maiores. Isso não vai ser o fator decisivo para vencer a guerra. Isso vai permitir que a Ucrânia atinja alvos que estão a 300 quilômetros de distância. Mas a Ucrânia já fez isso, porque os Estados Unidos não vão fornecer a eles mísseis de maior alcance, como o TLAM, por exemplo, Tomahawks, mísseis táticos de ataque terrestre. A Ucrânia fabricou os drones, certo? Quando a Ucrânia quer atingir um alvo a 500 quilômetros da linha zero, eles enviam seus próprios drones, Luna NGs, outros drones que eles têm com esse alcance. Mas isso é uma coisa boa. Eu não gosto de entrar em política, mas o comandante-em-chefe poderia ter feito isso há 1000 dias. Ele decidiu fazer isso agora, já no final. Olha, eu não sou democrata, eu não sou republicano. Eu sou um cara militar, mas vou jogar isso nas costas do comandante-em-chefe, certo? Isso é algo que a Ucrânia deveria ter tido. E agora eles têm, antes tarde do que nunca, e vamos ver eles colocarem isso em prática. Então você pode ver a grade de proteção contra drones nessa coisa também, mas essa aqui foi vítima de uma mina. Esses caras não são. Esses caras não estão entendendo. Mas olha, eles também tiveram sorte. Esse negócio atingiu uma mina em um campo minado. Esse cara, que vai ganhar um prêmio Darwin, está andando por aí no campo. Com sorte, ele não ativa uma mina antitanque por não pesar o bastante. Mas eles também misturam minas antipessoal ali. Mas aqui está outra coisa que você pode ver. Esse tanque deveria ter blindagem reativa. E você pode ver bem ali onde a blindagem reativa deveria estar. Estava preenchido com outra coisa, certo? Eles preencheram, você sabe, A blindagem reativa é um pedaço de explosivo que você prende do lado de fora, e quando um míssil antitanque atinge, ela explode. Isso reduz o efeito da munição HIT, pois uma contra-explosão neutraliza o explosivo lançado contra ela. Mas os russos, sabe, a Acme Industries russa, que vende a blindagem reativa, eles vendem blocos de borracha feitos de pneus derretidos, certo? Não é explosivo, não é reativo, não é blindagem. Mas é isso aí, esse é o esquema central de corrupção no exército russo. Esse é um dos motivos pelos quais eles não vão vencer essa guerra. Vou fazer uma previsão ousada. Na próxima semana, eles vão chegar a 2.000 baixas por dia. Eles vão fazer isso. E se você está tendo 2.000 baixas por dia, certo? Você vai perder 700.000 pessoas por ano. Agora, isso inclui mortos, feridos, desaparecidos e capturados. Mas isso não é sustentável. Simplesmente não é. Além disso, o valor do bônus é quase 6% do orçamento deles, os bônus para soldados feridos e mortos. Se você se inscreveu nesse bônus russo, é como se tivesse escolhido câncer de pâncreas, pois vai viver quase o mesmo tempo. É só que, sabe, é por isso que eles tiveram que aumentar e aumentar. Tem outro motivo. Olha, Putin não fez outra grande mobilização.
Na primeira mobilização, ele reuniu 400 mil pessoas e outras 400 mil deixaram o país para nunca mais voltar. Esses homens eram provedores e estavam em idade militar. Então ele está num ponto agora que, se fizer outra convocação, vai tirar pessoas do trabalho, certo? Trabalhadores insubstituíveis. Além disso, ele já tirou 700 mil provedores de família da economia. Ou você está morto, ou perdeu uma perna e um braço. E já vimos até soldados russos que foram enviados de volta para a linha de frente, sem as duas pernas, enviados de volta para a linha de frente. Por que você faria isso? Porque você está tão desesperado por homens? Sabe, além de desumano, nem os nazistas mandariam alguém de volta à linha de frente sem pernas. É como eu disse, o mal é como uma dimensão de Star Wars. Tudo que você imagina sobre o Império, eles fazem diariamente. É insano.